Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Contos de Aruanda. Hoje o nosso assunto é justiça. Esse ano, para quem não sabe, é um ano regido pelo orixá Xangô. Xangô é o senhor da justiça. Esse aqui, ó. Antes da gente começar a falar sobre o orixá em si, eu gostaria de contextualizar o termo justiça no sentido humano. Nós temos que entender, primeiramente, que justiça não é vingança. Muitas pessoas ainda acham que quando a gente pede justiça, a gente pede para que a pessoa sofra o mesmo dano que a gente sofreu. E não necessariamente isso é justiça. Isso sim pode ser um sentimento de vingança. Querer que a pessoa sinta a mesma dor que eu passei de alguma forma. Então vamos tomar muito cuidado quando a gente pedir justiça. Em termos terreno, a justiça ela precisa de 3 elementos principais. Primeiro, ela precisa de uma vítima. Segundo, ela precisa de um culpado. E terceiro, um juiz. A vítima sempre vai ser a pessoa que inocentemente, sem nenhum tipo de problema, sofreu algum dano. Então, ela é a pessoa que vai receber toda a desgraça da vida, todo o sofrimento, todas as punições necessárias. E o culpado é a pessoa que, do ponto de vista humano, é o ser malvado que causou toda a dor na vítima. Do ponto de vista humano, nós temos uma pessoa que, assim como todos nós, é falho e vai fazer esse julgamento. Esse julgamento não necessariamente será justo, pensando que, muitas vezes, ele vai partir dos princípios éticos dele. Nem sempre o juiz vai ser imparcial. Nem sempre o juiz vai julgar sem pensar na sua religião, nos seus conceitos sociais, nos seus preconceitos, nos seus dogmas. E aí a gente tem uma justiça cega, vamos dizer, né? A gente costuma dizer que a justiça é cega, né? Justamente por isso. Porque muitas vezes um juiz dá a sentença protegendo alguém ou condenando alguém, vai para uma instância superior e o caso é revertido. Então o nosso senso de justiça é muito limitado. Quando a gente pensa no ponto de vista de ser humano, nós ainda estamos caminhando no sentido de justiça. E aí a gente apela para a justiça espiritual. Quando a gente fala da justiça espiritual, a gente fala de Xangô. Xangô é o orixá que, pelas lendas, viveu entre nós. Ele encarnou, ele foi rei, e dizem que ele foi um rei muito justo. Diz uma lenda que Xangô estava lá batalhando com seu exército, e o exército começou a perder. E aí ele ficou desesperado lá, subiu a pedreira e pediu ajuda aos deuses, né, aos orixás superiores a ele. E aí ele recebeu do céu a ajuda. Ele pegou o martelo, bateu na pedreira e a pedreira começou a cair, se tornando trovões e tudo mais, e matando metade do exército do inimigo. Xangô então voltou para a sua cidade. Lá, junto com seu exército, ele derrotou o exército do inimigo. A todos aqueles que foram escravizados, por assim dizer, Xangô deu perdão, porque não foi uma ordem deles tentar invadir o reino de Xangô, e sim de um rei do outro reino. Nesse ponto, Xangô é muito justo. Existem muitas lendas que falam de Xangô de um ponto muito humanizado, porque teoricamente ele foi encarnado junto com outros humanos, assim como a gente, né? Os orixás em si, muitas lendas apontam que eles existiram e devido aos seus atos eles acabaram se transformando em orixás, senhores da natureza. Xangô é muito utilizado quando a gente pede por justiça do ponto de vista divino. Quando eu me sinto injustiçado, porém eu não sou uma vítima. Quando a gente se torna vítima de uma situação, a gente perde o nosso senso de justiça. Porque muitas vezes a gente vai querer vingança ao invés de justiça. E aí, Xangô ele tem uma seguinte regra. Xangô ele bate primeiro em você. Ou seja, você tem sido justo? Você tem feito por merecer justiça? O que você fez de errado para ocorrer esta situação que você diz ser vítima? E aí, quando ele vê a resposta do seu coração, Xangô, com a outra ponta do seu martelo, vai lá e acomete a justiça. Faz o que tem que ser feito. E esse ponto é muito importante. Fazer o que tem que ser feito na justiça divina não é vingança. Por exemplo,
Muita gente, quando é traído num relacionamento, acha que a outra pessoa tem que ser traída para ela sentir a mesma dor que a gente sentiu e poder aprender a ser uma pessoa melhor. Não. Quando a gente fala de justiça, todos nós temos a nossa consciência. A nossa consciência, ela traz aspectos de muitas vidas. E conforme a sua evolução espiritual, você tem o seu senso de justiça muito diferente do seu semelhante. Basta a gente ver socialmente, né? O que para um é um crime, para o outro não é, porque isso está associado à sua consciência. E Xangô também tem essa consciência em prol do amor. Então ele vai medir o erro do outro e vai aferir que ele aprenda da forma necessária. Então a pessoa que traiu a outra, não necessariamente ela tem que ser traída para ela sentir o mesmo peso da moeda. Ela simplesmente vai passar por outras situações que vão fazer com que ela compreenda que aquele ato foi injusto. E aí, a gente vai entrar no próximo vídeo que vai falar sobre a questão de ser vítima da situação. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu decidi fazer um segundo vídeo a respeito deste assunto. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver um pouco mais sobre a justiça do ponto de vista nosso, né? Como a gente se sente em relação a ser injustiçado. Quando a gente fala da justiça espiritual, a justiça espiritual sempre prega o amor, gente. O universo inteiro rege em nome do amor. E para a justiça divina, todos nós somos iguais. Não existe nem culpado, nem inocente. E se algum dia você tiver que tomar uma decisão que vai fazer mal a outra pessoa, seja muito honesto com você. A justiça divina quer que você seja honesto primeiramente com você. Você está desenvolvendo. Se a sua decisão vai te fazer bem, mas vai causar um impacto no outro, cabe muito mais você entregar isso à justiça divina. Senhor, eu vou tomar uma decisão que pode prejudicar outra pessoa e que essa pessoa me perdoe. Porque na hora que você tiver que ser julgado, o universo vai saber que você não fez aquilo necessariamente por mal. Quando a gente escolhe uma decisão que vai fazer mal ao outro e a gente tem nenhum pouquinho de afeto pelo outro, nenhuma preocupação se o outro vai entender ou não, se aquilo vai prejudicá-lo ou não, aí a gente comete um erro. A gente passa a ser cúmplice de uma injustiça. Porque você pode tomar as suas decisões, e todo mundo tem as suas decisões a serem escolhidas, de forma que não cause mal ao outro. Mas se de alguma maneira vai causar mal ao outro, a gente tem que entender se esse mal é necessário para aquela pessoa crescer ou se é um mal de maldade, né? Eu estou fazendo de propósito. Infelizmente, nós ainda somos crianças caminhando. Infelizmente não. Felizmente, nós somos crianças que estamos aprendendo. E sempre há tempo a aprender. Quando a gente aprende que eu devo tomar postura sempre em prol do bem, ou seja, o amor ao próximo tem que ser o mesmo amor que eu tenho por mim, eu não faço mal ao outro. E se eu tiver alguma postura que faça mal ao outro, eu tenho consciência de que aquele mal pode vir a se tornar uma grande inspiração de melhoria, uma bondade maior que o universo vai ter com aquela pessoa. A gente costuma dizer, né, que sempre depois da tempestade vem a bonança. Justamente porque muitas das coisas que a gente passa, muitos dos desafios, das injustiças que a gente passa, se deve ao nosso processo espiritual de se tornarmos melhores. Então, nossa primeira missão é não julgar o outro. É muito engraçado, porque estava refletindo esses dias, né? Que as primeiras leis bíblicas, né, os 10 mandamentos, foram escritos numa pedra, né? E Xangô, ele é o orixá da pedra, das pedreiras, né? Porque as pedreiras representam a edificação, a fortaleza, a força condensada, né? Uma pedra não é tão fácil de se quebrar, né? Tem pedras que são enormes, né? Como que eu vou quebrar aquilo? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado do ponto de vista espiritual. Como eu estou julgando o outro? É muito fácil eu falar, fulano me traiu, eu quero que ele seja traído. Ah, fulano me bateu, eu quero que ele apanhe. Essa lei, né, que a gente costuma dizer, o olho por olho, dente por dente, ela não é necessariamente justa. Ela é muito injusta, por sinal, né? Porque eu posso estar dando a oportunidade para uma pessoa aprender sem necessariamente ela passar pela mesma coisa que eu passei.
somos pessoas diferentes. E quando eu passo por uma situação, pode ser que aquela situação não seja da mesma forma para você tão eficaz. Então vamos tomar muito cuidado quando a gente falar de justiça. Justiça não é vingança. E é como diz o ditado, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Então, muitas vezes, a gente passa por situações que a gente julga ser injusto, mas que a gente plantou aquela situação. Antes de você tomar a postura de julgar o outro ou de se sentir vítima, tenha consciência plena de que se a situação que você está passando não foi causada por você. E aí que a gente recorre a Xangô. Xangô, será que o que eu estou passando é justo? Se for justo, me dá força para superar. É essa a função dos orixás na nossa vida. É essa a função de Deus na nossa vida. Nos apoiar para que possamos ser pessoas melhores. E o primeiro passo para a gente ser uma pessoa melhor é pedir ajuda. Se você não tem coragem de pedir ajuda para outra pessoa ou não é a necessidade sua, pede para Deus. Não existe nada mais gratificante do que a gente dessa comunhão com o universo, né? A gente pedir para Deus, pedir para a espiritualidade, para o universo todo a ajuda. E se a gente é justo, a gente recebe essa ajuda. Hoje eu quero convidar você a ler um conto que eu escrevi. Se chama A Pena da Meia-Noite. É um conto dedicado a Xangô, na qual eu conto um pouco sobre a justiça do ponto de vista espiritual também. O link está logo abaixo na descrição do vídeo. E eu gostaria de convidar você a assistir o próximo vídeo, continuando mais sobre esse assunto. Então, minha eterna gratidão a você que está assistindo, minha eterna gratidão a todos vocês que vão compartilhar, que vão melhorar como pessoas, assim como eu faço meu trabalho diário de tentar não julgar e tentar ser uma pessoa melhor. Todos nós estamos aprendendo, nós estamos todos em construção. Então, que você tenha um excelente 2018, que Xangô possa reger muitas justiças na sua vida, mas que você seja merecedor dessa justiça. Até o próximo vídeo. Obrigado.